organizações evangélicas, mesmo se denominando igrejas, não é de fato a igreja instituída por Jesus. Essa palavra, igreja, nem foi citada por Jesus. Ela vem do termo grego eclésia e seu significado é chamados para fora. Essas denominações têm suas influências quase na totalidade no catolicismo romano, que em outra oportunidade falaremos exclusivamente dela. O que vemos no meio cristão? Primeiro, vamos separar lideranças e membros. A liderança são aqueles que seguem a tradição de seus antecessores, sem contestar, ou eles próprios fundaram suas denominações com ideias próprias que dizem ser a verdade. Os primeiros são aqueles que lideram as denominações tradicionais, algumas já com mais de 100 anos, como Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista, etc. Essas, durante os seus segmentos, houve divisão, surgindo outras denominações. Os membros são aqueles que se convertem nas pregações, são os filhos dos membros que se firmam nelas e os que migram de outras denominações que se simpatizam com as ideias que ouvem. Quais seriam os motivos dessas divisões? Na Reforma Protestante, no século XVI, houve realmente um avanço, pois o catolicismo, desde o seu surgimento no IV século, veio trazendo muitas inovações que acabou se desfigurando o cristianismo primitivo. Lutero apenas lutou contra as heresias introduzidas durante os séculos por interesse de líderes católicos. Não tinha a ideia de fundar uma nova igreja, mas sim fazer uma limpeza teológica. Surgindo nos séculos seguintes, outros reformadores, fortalecendo assim o que Lutero iniciara. No século XIX, houve muitos movimentos que, em vez de fortalecer o protestantismo, criou-se muita confusão no meio do povo, pois vemos que nessa época, em paralelo às heresias católicas, começou a surgir as heresias protestantes. Nesse século, o XIX, houve os absurdos, como profecias determinando o dia da volta de Jesus, ou como alguns que disseram que um anjo lhes haviam revelado a verdade. Surgindo também na Europa o espiritismo de Kardec, se dizendo a terceira revelação bíblica. Para confundir mais a cabeça do povo, foi escrito o Evangelho segundo Allan Kardec, para atrair mais seguidores para longe da verdade única, que é Jesus. Em nossos dias, o resultado disso não foi muito bom. As igrejas tradicionais aderiram certas mudanças para não perderem membros, mas focam muito no poder e no dinheiro, não deixando de focar em um dízimo não bíblico, como também em segurar seus membros pelo medo, como se sair do nosso meio, o seu destino é o inferno. Considerando os que saem do seu meio desviados do Evangelho. São desviados sim, mas do Evangelho particular que pregam. A cada dia surge um novo apóstolo, profeta ou algum iluminado que vê o cristianismo como grande negócio. As denominações não é algo que agrade a Deus. No início da divulgação do Evangelho pelos apóstolos, eles não criaram denominações por onde pregavam, como Igreja de Pedro, Igreja de Filipe, Igreja de André, etc. Está escrito, porque ninguém pode por outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus é uma só, e o corpo de Cristo não pode estar dividido. As denominações ou igrejas não é o corpo de Cristo, pois
Entre elas, há uma diversidade de pensamento que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. Há como se fosse uma coxa de retalhos, verdades com heresias. Veja o que Paulo diz sobre a verdadeira igreja. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Veja essas palavras de Jesus sobre os finais dos tempos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nossas vidas precisam estar ligadas somente a Jesus Cristo, o Filho de Deus.